nós estamos aqui mais uma vez com um podcast, né, Talks Del. Estamos hoje com um rapaz aqui, graças a Deus, menino de Deus, amigo, tá? Pessoa que tem um testemunho de vida maravilhoso, um cara que recuperou, sabe, muitas coisas, e eu tenho acompanhado, né, a vida dele, acompanhado ele, o pouco tempo que eu conheço ele, que não tem muito tempo, mas é um cara que está aqui para dividir conosco a sua experiência de vida, o seu testemunho. E estamos aqui com o Edmilson. Tudo bem, Edmilson? Seja bem-vindo. Tudo ótimo, graças a Deus. Amém, isso é bom. Edmilson, nós estamos aqui, né, nesse podcast, conversando com o Jardel, trazendo as experiências das pessoas, os testemunhos que as pessoas vivem. E nós sabemos que tu tem, né, uma história de vida muito bonita, né? E para começar, queremos saber quem é você, quem é o Edmilson. Eu conheço, o povo ainda não conhece. Então, meu nome é Edmilson, tenho 36 anos, sou da Igreja Catedral Metodista, daqui do centro mesmo. E, assim, na verdade, indo, né, para minha vida lá desde criança, contando, a minha vida ela não foi nada fácil, né? Por conta do meu pai e da minha mãe. Na época eles bebiam muito, né? Deixava a gente na rua e tal. Aí a gente passava pelos procedimentos, né? De miséria, essas coisas todas. E assim, eu tinha tudo para dar errado. A verdade era essa. Mas Deus, ele foi tão bom e Ele é tão bom com a minha vida até os dias de hoje, porque aonde que Ele me colocou, né? Hoje em dia eu sou um pregador da palavra de Deus, eu faço a obra dele, mas eu faço a obra dele com alegria, porque eu vejo, né, algumas pessoas que fazem a obra do Senhor, mas, né, com a aparência de, eu estou fazendo isso por obrigação, e eu não vejo isso, porque eu vejo como que era a minha vida lá atrás. E hoje em dia, onde que Deus tem me colocado e aonde que Ele está me levando. Aí eu olho para a minha vida. Eu prego a palavra de Deus de muitas vezes com a minha vida. Eu pego um versículo bíblico, que nem diz aquele pequeno versículo: eis que eu faço nova todas as coisas. E isso se cumpriu na minha vida. Sim, sim. Né? O Edmilson, de antigamente, de criança, que andava naquela vidinha toda, que viu o pai e a mãe bebendo, e eu fui para esse caminho. Sim. Você chegou a entrar nessa vida também de bebida? De bebedeira, essa vida... droga também. Sim, tu usou também entorpecentes, né? E fala com você, Edmilson, eu até te fazer essa pergunta, né? Você até adiantou que você é bom, que é um cara que está espontaneamente, né? A infância, né, adolescência, quando você foi se comparar com essa tua realidade, você estava com quantos anos assim, Edmilson? Você diz quando eu já estava na bebedeira. Isso. Eu tinha os meus... Na verdade, eu entrei nesse mundo aí da bebida novo. Na verdade, com 15 anos... eu já estava bebendo, já estava escondido. Sim. E você, assim, diz que essa escolha de que deu seus 15 anos foi porque você viu a sua família, seus pais tendo essa prática, né? E na minha mente, eu via que era uma coisa boa. Sim. Aí eu fui, né, começando a beber e só me afundando nisso. E tem aquilo, né, Jardel, uma coisa puxa a outra. Sim. E muitas das vezes eu via, né, as pessoas se drogando e eu falava, esse daí é bobão. Sim. Que tá fazendo isso aí é bobão. Sim. Tu julgava as pessoas, né? Julgava. Sim. E depois, quando eu me vi ali, sim. Foi como se fosse um tapa na sua cara, né? Aí Nossa. Eu falei, cara, eu tô nisso daí enfiado e eu quero sair, eu não consigo. E como foi, Edmilson, essa experiência quando você se viu bebendo, se viu se drogando? Qual foi a experiência, assim, pior experiência que você teve nesse período?
que você lembre. Ó, a pior dessa, na verdade, foi quando eu entrei nas drogas. Sim. Que o meu pai, ele sempre trabalhou, Sim. meu pai sempre trabalhou muito para trazer as coisas para dentro de casa. E os filhos dele se perdendo. E eu era um deles. Sim. Quantos irmãos vocês são? Desculpa perguntar. Ao todo são 10. 10 irmãos? É. E teu pai é reprodutor, hein? Isso é bom, isso é bom. Ser reprodutor faz parte da vida. E todos eles entraram por essa vida? Não, assim, nem todos. Por que nem todos? Porque teve uma parte da minha vida que quando eu tinha 7 para 8 anos, eu fui para um orfanato. Nossa. E eu fiquei lá 4 anos. Sim. Assim, foi uma fase da minha vida também que foi muito difícil. Sim. Que por isso que eu falo, nos mínimos detalhes a gente vê a mão de Deus. Sim. Porque se eu não fosse para esse orfanato, que eu fiquei 4 anos, eu ia, de repente, virar um pivete, um bandido. Sim. E esse orfanato, quem te levou a esse orfanato? Você chegaram, te cataram? Ou Pegaram a gente. E na época eu estava muito doente, eu tentei correr, mas eu não tinha força. Sim. Aí chegaram com a Kombi lá e pegaram a gente. As crianças, sim. E você ficou quanto tempo nesse orfanato? 4 anos. 4 anos. 4 anos, assim, teve um período de tristeza, Sim. de começo, que quando a gente via a nossa mãe lá visitando a gente e a gente abraçava ela, mãe, tô com saudade da senhora e tal. E depois, quando ela ia embora, aquela tristeza toda. Nossa. Era muito triste. Sim. Depois de alguns anos, 1 ano, 2 anos, a gente foi se acostumando lá. Se adaptando ao local. Fizemos amizade com as crianças lá, com os tios também. Sim, sim. Mas depois que eu voltei para casa, cara, foi algo assim totalmente diferente. Na verdade, eu era que nem um bicho do mato. Sim. É só escola e casa. Eu não tinha convivência com pessoas. Tipo, eu sempre fui muito tímido. Sim. Hoje em dia, depois que eu fiz aquele projeto Celebrando a Recuperação, sim, cara, sim. que foi uma chave na minha vida. Sim. De uns 5, 4 anos pra cá. Sim. Porque eu sempre fui tímido. Sim. Pra estar em multidões com pessoas, pregar a palavra de Deus, meu Sim. Deus, público, ainda com público, é uma dificuldade. Depois que eu comecei a fazer esse projeto, cara, virou uma chave na minha vida. Poxa, que legal, glória a Deus. E é um projeto muito interessante, né? Porque ele é um projeto libertador. Isso. Que ele acabou te libertando Exatamente. da vida, desse programa, dessa vida, né, que você tinha, né? E quando você voltou para sua casa, você pegou essa adolescência, você é casado, como é que é? Já fui casado. Já foi casado, tem filhos? 9 anos. Tenho 2 filhas lindas. Que legal. Uma bênção de Deus. E como você conseguiu, Edmilson, recuperar, sair dessa vida, estar nesse ponto limpo, né, assim, um homem hoje, né? Ó, vou te falar que na verdade eu me tornei a pessoa que eu sou hoje, Sim. porque na verdade Deus transformou a minha vida. Glória a Deus. Mas como que começou essa transformação Sim. do sobrenatural de Deus? Depois que eu fiz, eu acho que na câmera não vai mostrar direito, essa Sim. cirurgia que eu fiz na cabeça. Foi numa madrugada. Eu acordei. Desculpa atrapalhar você, tá? Essa cirurgia aconteceu? Você caiu, bateu na sua cabeça? O que foi que causou esse coisa da cirurgia? Foi algo assim que aconteceu de repente. Meu Deus. Foi num domingo, na época eu estava namorando, aí eu fui no cinema e essa dorzinha de cabeça, bem longe. Aí eu fui, aí eu comentei, Tatiane, eu estou com uma dor de cabeça bem fraquinha. Aí ela falou, não, mas daqui a pouco passa. Eu fui no cinema com ela e tal, voltei para casa, depois fui pro culto e essa dor de cabeça continuou, mas bem longe. Jardel, depois quando eu fui para deitar de madrugada, essa dor veio, mas com tudo. Aquela dor insuportável. Para você ver que eu tava com tanta dor de cabeça que eu não conseguia ficar de pé. Meu Deus. Aí assim, depois que a minha irmã acordou e falou, Edmilson, o que foi? Eu falei, Gabriela, eu tô com muita dor de cabeça e tá ruim pra mim. Eu falei, Edmilson,
você vai ter que aguentar até o dia clarear, que a gente não tem remédio para dor de cabeça. Aí depois eu desmaiei. Sim, de madrugada é isso. Caí lá no chão lá e ali mesmo fiquei. Depois o meu cunhado acordou e me viu lá caído no chão lá, me pegou no colo e me levou pro médico. Aí os médicos falaram, Edmilson, o que o Edmilson tem é uma sinusite. Aí eles passaram o remédio errado. Sim. Aí eu fui ficando pior. Aí a minha boca ficou torta, esse lado meu aqui paralisou tudo. Praticamente eu estava morrendo. Sim. Aí os meus pensamentos, tudo esquecido. É um exemplo. Se eu já tinha te conheci, eu não me lembrava. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, eu não me lembrava de ninguém. Estava afetando mesmo. Tá. E assim, depois que eles fizeram um exame e viram o que eu tinha dentro do cérebro, era uma bola de pus que já estava muito grande, de um tamanho de uma laranja, lá dentro do cérebro mesmo. Sim, sim. Aí eles falaram, o Edmilson vai ter que passar por uma cirurgia de grande risco. Sim. E a gente vai ter que cortar, abrir a cabeça dele, fazer o corte aqui e cortar o osso do crânio dele, um pedacinho. É até fundo aqui um pouco. Sim. Aí eles falaram, e nessa cirurgia ele corre risco de morrer, ficar em coma, ficar em cima de uma cama para sempre, ou ficar numa cadeira de roda. Nossa. Aí quando eles falaram isso, o meu mundo desabou. Aí eu comecei a chorar, não quero morrer, não quero morrer, não quero morrer. E a minha irmã, a Gabriela, eu não sei se tu se lembra dela. Não, muita gente, desculpa. Aquela ali é forte. Sim. Aquela ali é forte. Mas quando ela botou a mão em mim e olhou pra mim, e ela fala, na mente dela também passou, Edmilson vai morrer. Meu Deus, é forte, meu irmão. Aí ela começou a chorar e eu via ela, aí que eu comecei a chorar mesmo e despenhar. Me leva pra casa, eu não quero ficar aqui. Aí o médico chegou em mim, sim, o doutor lá, falou, se tu for pra casa, você tem mais chance de morrer dentro da tua casa do que aqui no hospital. Aí eu já segurei a onda ali e só a mão tremendo e falei, meu Deus do céu, eu não quero morrer, não quero morrer. E depois de alguns tempos, isso que virou a chave na minha vida. Sim. Quando a enfermeira, acho que foi a enfermeira na época, tem muito tempo já, foi lá para me buscar, para eu fazer cirurgia, quando eu deitei lá, eu falei com Deus, a pouca de fé que eu tinha. Eu falei com Deus, falei, Senhor, que seja feita a tua vontade. Isso fez toda a diferença na minha vida. Depois, quando eu fui lá, foi 1h30 de cirurgia. Fui lá, aplicar a anestesia, Jardel, o sobrenatural de Deus aconteceu na minha vida. Fizeram cirurgia e tudo, mas tudo o que os médicos falaram não aconteceu. Glória a Deus. Eu não fiquei com sequela. E tem mais. Era para eu sair de lá desacordado. Sim. E eu saí de lá acordado. Meu Deus. O meu cunhado me chamou e eu respondi ele. Aí eu, oi, Wagner, já acabou? Aí ele, Edmilson, graças a Deus deu tudo certo. Aí eu, graças a Deus. Aí depois que eu apaguei. Sim. Aí eu fiquei 2 dias desacordado. Aí isso foi numa quinta. Acho que foi sexta ou quinta. Aí eu acordei no CTI, mas com muita fome. Fome, sede. E tem mais, dessa parte minha que estava tudo paralisado voltou ao normal. Nossa. A boca que estava torta voltou ao normal. O movimento da perna voltou ao normal, o braço. As lembranças, tudo voltou ao normal. É o sobrenatural de Deus. E a minha recuperação também foi rápida. Sim. Coisa que para ser de 1 ano e pouco, 6 meses. Rápido, glória. E Edmilson, nessa época que você fez essa cirurgia, era a época que você estava vivendo isso tudo, essa droga, bebidas? Eu já estava na igreja já. Ah, tu já tinha sendo curado, Já. Estava conseguindo... Já estava na caminhada já. E já tinha sido liberto desse processo, dessa caminhada que você estava trilhando? Então, quando foi esse ponto dessa libertação? Quando eu na verdade, retornei para a igreja, assim, foi muito rápido as coisas de Deus na minha vida.
quando eu entrei para a igreja, eu não esperei, que nem algumas pessoas falam, não, eu vou parar de beber, eu vou parar de fumar e depois eu vou para a igreja. Comigo foi diferente. Sim. Eu fui para a igreja ainda bebendo. Sim, sim. Um exemplo, sexta-feira eu enchi a cara, eu usei droga. No sábado, o meu irmão, o Carlos Magno, Sim. bateu no meu ombro, ó, hoje tu vai na igreja comigo. Eu virei para ele, não, eu vou. Aí eu fui na igreja, aceitei Jesus e tal. Meu Deus. Na verdade, Jesus me aceitou. Amém, amém, isso é importante. Aí eu fui, levantei a mãozinha lá, parei com tudo. Glória a Deus. Tudo. Não tive falta de nada. Glória a Deus. É sobrenatural de Deus. Sim. Só que tem sempre os enviados, né? Sim. Fala, ó, daqui a pouco você vai estar de volta aqui com a gente. Tá me esperando até hoje. Amém, glória a Deus, e vai continuar esperando para a glória de Deus. Aí, Em nome de Jesus. E hoje em dia, essas pessoas, acho que foi 2 deles que foi lá na igreja, lá de baixo, lá. Para a honra e a glória de Deus, eles estavam afastados. Sim. Através do Espírito Santo me usar, porque eu não faço nada, quem faz é Ele. 2 pessoas retornaram para Cristo. Sim. Aí eu vejo, eu falo, Senhor, eu sou tão pequeno, Sim. mas o Senhor é grande. Sim. Aí cara, assim, Deus tem feito coisas sobrenaturais na minha vida. E posso falar uma coisa pra você? É muito importante, porque quando a gente vive, as pessoas nos conhecem, né? É um testemunho vivido, né? Porque muitas pessoas olham que não conhecem a gente, falam, foi fácil para fulano, foi fácil para cicrano. Mas quem te conhece sabe de onde você estava, sabe quem era você, e hoje ver você curado, ver você limpo, ver você vivendo essa vida de plenitude de Deus, fala assim, só o milagre para acontecer isso, Só né? um milagre. Só o milagre. Então, sobrenatural. por isso que a gente traz as pessoas aqui para contar esse testemunho, porque quantas famílias, quantos homens, quantas mulheres estão passando por situações parecidas, ou até pior, e não sabe como fazer, né? E eu queria até pedir você, já usando o teu próprio testemunho, que você falasse, desse uma mensagem que você tem na sua mente, que você usa para sua vida, para essas pessoas. E hoje em dia, o que eu passei lá atrás, eu uso muito como exemplo. Né? Assim, em várias áreas. Enfermidade, eu já tive depressão durante 3 anos, então eu faço live, que eu te falei. Sim. E você vai deixar com a gente aí, tá? O teu contato, tá? Assim, e tantas pessoas que entram nessa live, eu tenho depressão, o meu casamento acabou, eu tô com uma enfermidade tal. Eu sempre pergunto, você acredita que Jesus pode te curar? Aí dentro do que eu creio, então eu também acredito. E eu tenho testemunho na live, a pessoa retornou, o casamento dela estava acabado, ela estava enferma, ela estava afastada. Ela retornou, foi ela retornar para Jesus, casamento restaurado, para a honra e a glória de Deus. Amém. Depois de uma semana, não foi algo de um mês não, foi assim, o haja de Deus mesmo. Sim. Glória a Deus. Aí ela retornou, não, eu quero contar um testemunho aqui hoje na live que Deus fez. Aí ali ela contando o testemunho dela, eu falei, Jesus, tu é maravilhoso. Glória a Deus. Assim, cara, é algo inexplicável. Sim. E é que nem eu falei, eu posso orar, mas se a pessoa não tem fé... Sim. Então, acho que o segredo de tudo está no querer das pessoas. Exatamente. Né? E ter fé naquilo que você se propõe a fazer, né? Porque não adianta eu querer dizer que eu quero estar liberto da droga, da bebida, e eu mesmo não acreditar que aquilo vai acontecer na vida. Né? Aí fala, de repente eu posso ser. Não, tem que acreditar. Sim. Eu estou passando por esse momento, mas eu sei que Deus pode me tirar. Sim. Eu estou tanto tempo, tantos anos, mas Jesus, Ele é o Deus do sobrenatural. Sim. Ele cura, Ele liberta, ele fez isso na minha vida. Sim. É que nem eu falei, eu tinha tudo para dar errado. Sim. Na verdade, nem era para eu estar vivo. Eu estou vivo. Sim. Sem sequela nenhuma. Glória a Deus. É milagre.
É milagre, é milagre. E Edmilson, você vivendo tudo isso, contando, né? Porque as pessoas com certeza elas estão até curiosas, né? Como que você hoje se enxerga, se vê, você, Edmilson? É que nem eu cheguei a comentar aqui. Cara, aquele projeto fez toda a diferença também. Tá fazendo até hoje. Rapaz, quando eu comecei a fazer aquele projeto, pensa num homem, assim, eu já era da igreja e tudo, fazia obra, eu fazia parte da equipe de intercessão da igreja. E para misericórdia, o Espírito Santo me usava muito já nessa época. Mas só que vira e mexe, eu tinha recaída em algumas áreas da minha vida. Sim, sim. Né? E depois que eu comecei a fazer esse projeto, que eu reconheci, que eu não tenho vergonha de falar isso. Sim, sim. Eu era um mentiroso. Eu tinha visto com pornografia. Sim, meu Deus. Falha de caráter. Sim. E quando a minha máscara caiu, Diante do projeto, isso. diante. É um projeto que eu falo, a pessoa que puder fazer isso, porque muitas pessoas se escondem dentro da igreja. Sim, sim. Lá na igreja é uma benção, mas dentro de casa é totalmente diferente. Diferente, sim. Tantas pessoas enfiadas no lamaçal do pecado ali. Sim, sim. Tá me entendendo? E ali eu vi que o Edmilson é uma farsa. Sim, sim. Tá ali, ó, com a Bíblia na mão, mas Sim, faz tudo isso, né? depois que eu fiz aquele projeto, é o cumprimento da palavra de Deus. Glória a Deus. Se quiser vir após mim, Glória a Deus. negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz. Siga. E ali eu vivi essa palavra. Glória a Deus. Ali, ó, as escamas dos meus olhos caiu. Sim, sim. Aquela farsa toda. Sim. Hoje em dia é que nem eu te falei, Jardel. Até eu, hoje em dia, quando eu levo a palavra de Deus, prego a palavra de Deus, é diferente. Amém, amém. Hoje em dia, eu me vejo como um filho amado de Deus. Glória a Deus. Sim, ó, Satanás tenta se levantar contra a minha vida. Ó, antigamente tu fazia, eu fazia, mas hoje em dia o sangue de Jesus me purificou. Que bênção, glória a Deus. Hoje em dia, Satanás não tem legalidade na minha vida. Que bênção. Aleluias, glória a Deus. Isso faz toda a diferença. Por isso que eu falo, alguns projetos, né, baseados dentro da palavra de Deus, vale a pena fazer. Sim. E Edmilson, como é que se chama esse projeto que você está falando? Porque muitas pessoas não conhecem. CR, Celebrando a Recuperação, que acontece aqui na Paulo Barbosa, toda terça-feira. E eu, para a honra e a glória de Deus, no ano passado eu fiz esse projeto todo, e esse ano eu estou fazendo ele, mas estando lá como líder, para a honra e a glória de Deus. É bênção. Fala você, vamos dar o endereço certo, porque pessoas podem querer procurar, né, o local, saber onde é, como é, porque se está salvando vidas, que salve mais vidas, né? Porque com certeza vamos alcançar pessoas que precisam, sabe? Então, de repente, sem esperança de saber aonde vai chegar, o que vão fazer. Então, Edmilson, dá um endereço para essas pessoas, porque com certeza eles querem saber da onde que está curando, né? Dá um endereço para nós, por favor. Então, esse projeto ao qual eu faço parte hoje em dia como líder de lá, se encontra na Paulo Barbosa, em frente o Banco Itaú. E assim, vale a pena, toda terça-feira. Só não tem esse projeto quando tem feriado, assim, porque aí a igreja não abre. Mas fora isso, toda terça-feira, de 10 para as 7, vocês podem estar indo ali que vai estar acontecendo esse projeto. E assim, eu indico mesmo porque fez toda a diferença na minha vida, né? Que nem eu já falei, quando eu cheguei ali, eu era praticamente uma farsa, né? E hoje em dia eu vivo a realidade. E hoje em dia o que Deus fez na minha vida me transformou. Eu quero também que aconteça na vida das outras pessoas. Amém, amém. E para a misericórdia de Deus, eu tenho sido um instrumento de exemplo. Há tantas pessoas que chegam lá, Jardel, baixa autoestima, eu tinha baixa autoestima. Hoje em dia, esses dias eu dei esse testemunho lá, eu olho no espelho
Fala, caramba, Edmilson, como tu é bonito, tá fazendo até. Pô, que legal, glória a Deus. Sério. Esse espelho é verdadeiro, hein, gente? Eu olho. É isso aí, Aí eu falo, Edmilson, ó, tá legal. E hoje em dia eu me cuido também. Sim. Corto o cabelo, legal, dou um tapinha na... Se valoriza, né, Isso. Edmilson? Aprendeu a se valorizar. Exatamente. Se chama amor próprio, Todo dia eu olho, Jesus tá muito bom. Glória a Deus, glória a Deus. Edmilson, olha que testemunho, sabe, profundo, testemunho assim de realidade, porque é a realidade, né? Porque as pessoas elas costumam achar que só eles estão passando por problemas, só eles, e não sabem como sair, né? Então, graças a Deus, você está dando o caminho, você está mostrando como fazer, tem jeito, a coisa acontece se querer, né? E hoje você é um homem de Deus, um servo, né? Você é presbítero, o que você é? Então, como eu tenho te falado, eu tenho um mistério com Deus. Sim. Assim, na minha igreja, antigamente, quando eu era casado, eu fazia parte da equipe de intercessão. Sim. Aí eu era ativo mesmo. Sim. Deus me usava poderosamente nessa época. Depois que eu passei por esse momento de separação, de divórcio, me afetou muito, até na minha vida espiritual. Aí na época, eu até achei que eu ia sair da igreja, na minha cabeça. Mas o Espírito Santo, ele é maravilhoso. A pessoa que tem intimidade com o Espírito Santo, a gente, ser humano, sente vontade. Eu vou sair da igreja, vou chutar o balde, mas quando eu cheguei lá onde eu moro, no Vila São Francisco, o Espírito Santo já tocou. Tu vai caçar uma igreja para você fazer parte. Glória a Deus. Aí eu achei que era algo da minha cabeça. Sim. Falei, não, isso é da minha cabeça. Daqui a pouco, de novo, tu vai caçar uma igreja para você fazer parte. Aí, beleza. Não, agora é Deus. Glória a Deus. Aí eu fui numa, não, aqui não. Depois fui em outra, não, aqui também não. Depois, quando eu fui em outra, ali, mas o fogo de Deus descendo ali. Glória a Deus. É aqui que eu quero. Porque eu Edmilson, eu gosto desse movimento. Sim. Pentecostal. Pentecostal, amém. Qual a igreja que é que você está hoje? Não, e essa foi como eu estava passando aquele procedimento da Lúcia ali na entrada do cantão. Sim. Aí eu fui lá, fiquei ali uns 6 meses, 7 meses. Aí ali, para você ver, Deus, ele tem pressa em nos usar. Amém. Aí Deus me levantou ali como obreiro. Amém. Aí eu fiquei ali, trabalhando ali. Depois de uns 7, 8 meses, o Espírito Santo me tocou para eu voltar para a minha antiga igreja, a Catedral Metodista. Aí eu achei também que era coisa da minha cabeça. Primeira vez ele falou, não, vou voltar para lá. Aí eu, não, é coisa da minha cabeça, sei lá, eu estou meio ainda atribulado, porque esse negócio de divórcio, negócio. Sim. Aí eu falei, não, e ela é de lá também, e eu não quero ficar batendo de frente com ela, não. Aí depois de novo, falei, é Deus. Glória a Deus. Aí eu fui. Só que como lá é uma igreja grande, lá acontece culto de manhã e acontece à noite. Como ela não vai à noite, aí eu vou mais à noite. Sim. Aí lá eu fui indo, Deus foi tratando comigo e tal. Hoje em dia, eu vejo ela, eu procuro me dar bem com ela. E assim, né? Deus está fazendo a obra, glória a Deus, da parte dela, mas assim, eu gosto daquela igreja lá, eu vejo assim, porque as pessoas que falavam comigo, você é um de Deus e tudo, aquelas pessoas que, querendo ou não, hoje em dia elas se afastaram um pouco, mas aqueles que são meu amigo de verdade, me veem lá, Edmilson, me abraça, aquela coisa toda, e é um lugar onde que eu posso ser eu mesmo também. Eu sou pentecostal, eu dou lugar para o Espírito Santo e tal. E ali, o Espírito Santo, ele move muito na minha vida. Então, e assim, não foi fácil para eu sair do acomodismo ali. Aqui tá bom, mas não. Vai lá. Vai lá. Eu costumo dizer, né, que quando acontecem esses processos, Deus ele nos leva para nos honrar, né? Porque da onde você foi humilhado, da onde você sai meio escorraçado, ali Deus te leva de volta para mostrar para todo mundo que o Senhor ele vai estar te honrando, né? E respondendo a sua pergunta, que eu acabei não respondendo, hoje Deus tem um mistério muito forte comigo. Por quê? Por que eu te falo esse mistério?
que esse chamado eu tenho desde criança, Sim. na área pastoral. Sim, sim. Mas só que é algo que não é dentro da igreja. Sim. Por isso que eu botei lá no TikTok, Pastor Edmilson da Multidão, Sim. que tá lá PR, Sim, sim. Edmilson da Multidão. E esse mistério, para você ver que é confirmação de Deus, quantas almas que tem 4, 5 meses Bênção, glória a Deus. que eu comecei a fazer a live e eu tô ganhando almas para Jesus. Amém, glória a Deus. Então hoje você se considera um pastor Da multidão, fora da igreja. Amém, amém. Levando o seu testemunho. Exato. Leve testemunho, prego a palavra, oro pelas pessoas também. Glória a Deus. E as pessoas têm sido transformadas, têm sido curadas. Sim. Teve sim. uma, foi até de madrugada, que ela estava sentindo uma dor, mas por dentro, na alma. Sim, sim. Aí ela, a mesma coisa, eu falei assim, ó, você acredita que Jesus pode te curar aqui agora? Aí ela, eu creio, então eu também creio. Eu orei pela vida dela, depois ela me relatou, Edmilson, eu senti uma quentura aqui dentro de mim, na minha alma. Deus, glória a Deus. Aí ali Deus curou ela. Que bênção. Falei, glória a Deus. Jesus. É desse jeito. E até essas experiências nos mostra que a gente está no caminho certo. Exatamente. Né? Então as experiências elas acabam nos trazendo para esse lugar, né? De peraí, é esse caminho que eu tenho que seguir, né? Então, Edmilson, eu fico muito feliz por você ter essa sensibilidade com o Espírito Santo, de ouvir a voz de Deus, né? Igual Deus falou pra você, sai de uma igreja, vai na outra, volta para lá, e você conseguir ter esse ouvido sensível, né? E que muitas pessoas consigam buscar isso para a vida deles, porque o que o ser humano mais precisa é ter um ouvido sensível ao Espírito Santo, né? Porque a gente está andando numa geração que as pessoas não estão ouvindo nem as pessoas, né? As pessoas não estão tendo mais esse prazer de sentar, de ouvir, de deixar Deus falar, de deixar o outro falar. Então, quando a gente encontra pessoas que têm essa sensibilidade, a gente, sabe, eu costumo dizer, né, eu dou os parabéns, porque não está fácil no mundo que nós estamos vivendo, né? Ter pessoas sensíveis ao Espírito Santo. Mas eu fico te observando, porque, né, para eu te conhecer, e a gente vê que você, graças a Deus, você está caminhando, você está, né, indo vivendo a vida, né? Você está conseguindo, e o divórcio, a tua filha, você tem 2 filhas, não fez você retroceder tempo nenhum, né, Deus, graças a Deus, porque as pessoas geralmente já dão muita desculpa. Eu bebo porque eu não tenho mulher, eu bebo porque meus filhos estão longe, e a gente olhando para você, eu que te conheço, eu vejo que você não voltou para esse lugar, né? Com tudo isso que aconteceu, você continua firme na presença de Deus, sabendo que Deus vai prover, que Deus vai fazer um milagre ainda na tua vida. E você, como você se vê como pai de Edmilson? Assim, na verdade, tudo envolve, na verdade, lá atrás o que Deus fez na minha vida, né? O milagre que Deus fez na minha vida, o exemplo, né, de homem de Deus que eu sou hoje em dia. Sim. E as minhas filhas ver. Amém. Tantas vezes, na época, quando eu era casado, as minhas filhas me viam eu orando dentro de casa. Aquela oração fervorosa também, intimidade com Deus, Sim, falando sim. em mistério com Deus, elas viam. E a minha filha mais velha, ela, quando eu via ela fazendo a oraçãozinha dela, que emocionante que era. E ela adorando a Deus, a gente colocava o louvor lá e ela tinha um louvor, Deus, poderoso, a vozinha dela linda. Eu falei, meu Deus, Sim. que alegria que é para um pai e uma mãe ver o filho adorando o Senhor. Sim. E eu vendo ela ali, aí depois a minha outra filhinha veio depois, acho que é o nome dela, ela também correndo pela casa, mas também adorando o Senhor. Sim. Falei, assim, é algo só de um pai e uma mãe tem, né? Eu falo por mim e por ela também. Então, e eu assim, né? Eu procuro ser exemplo. Sim. Agora que eu tô divorciado da mãe dela, todas as vezes que eu vejo ela, eu pergunto, filha, como que você está? Você está bem? Ah, papai, eu estou bem. E você consegue fazer oraçãozinha? Ela, E a mãe dela puxa elas também para oração também. Sim. E assim, é uma alegria, porque assim, não é falando mal do filho de um de outro,
mas as minhas filhas não têm palavrão na boca delas. As minhas filhas são puxadas para a escolinha bíblica, Sim, todo domingo elas estão lá, culto. Que legal, glória Então, a Deus, glória a Deus. Mas, Edmilson, a pergunta, né, desculpa eu estar batendo nessa tela, porque é importante que a gente que trabalha muito com isso, sabe? Você olhando o pai Edmilson, sabe? Por mais que você não tá morando com a tua esposa, né? As filhas não ficam com ela. Mas com o tempo que você tem com essas meninas, como você se coloca? Como você se vê? O tempo que você tem com elas, né? Esse pai Edmilson. Eu sempre procurei ser um pai bem presente na vida delas. Sim. E sempre que eu tô ali com elas, eu tento aproveitar bastante. Sim. Falar que eu amo elas, tá abraçando, sabe, acolhendo elas. Eu penso no agora, mas eu penso no futuro também. Sim. Porque eu não vou ficar jovem para sempre. Então, de repente, né, eu oro a Deus que não precise disso, mas de repente lá na frente delas cuidar de mim, na velhice, né? Então, para elas me dê, meu pai foi muito amoroso comigo. Quando meu pai era novo, ele me abraçava, ele falava: filho, eu estou sempre com você, sempre que você precisar, tá? Pede para a mamãe ligar para mim, para você conversar comigo. Então, eu sempre fui assim. Agora, assim, eu não digo muito agora, porque aconteceu isso, da separação, mas sempre eu falo com ela, quando eu estou com ela: filha, papai te ama muito. Que legal. Tá? Eu te amo, você tá aqui, ó, no coraçãozinho do papai, tá? Mesmo que a gente não tá junto, o papai vira e mexe, o papai tá pensando em vocês. Aí eu abraço as duas, pego as duas juntas, aquele abraço gostoso. Sim, de verdade. Desculpa eu estar te falando assim, porque a gente vê que as pessoas, por não ter, elas não conseguem entregar, né? E você veio me contando, né, que a falta disso lá atrás para você carretou muito essa necessidade, né, em você. E hoje você sendo pai, graças a Deus você está conseguindo passar, né, esse carinho, passar essa presença, passar isso que uma filha, mais filha, né? O filho também, mas a menina ela busca uma identidade masculina, né? Então eu até te dou uns parabéns, porque é isso, sabe? Acho que todos os pais eles deveriam fazer aquilo que não fizeram por eles, pelos seus filhos. Porque a gente está encontrando com uma geração que eles estão abandonando. Né? Aí quer botar a culpa na esposa, quer botar a culpa em toda circunstância, sendo que o filho não pediu, a filha não pediu para vir. Né? Foi escolha do pai e da mãe. Né? E eles estão aí, eles existem. Então que os pais venham, sabe, olhar para os seus filhos, tenham um carinho pelos filhos, porque não importa se eu estou com a mãe ou se eu não estou. Né? O que é importante é que o filho é meu, a filha é sua, né? Então que nós venhamos ter essa consciência conosco, porque faz falta. Se fez falta para nós, como homens, né? Ontem fomos uma criança com falta de pai, imagina para eles que estão chegando agora. Vai fazer falta para eles também. Então nós estamos aí e nós precisamos fazer a nossa parte, né? De abraçar, de ser presente. Edmilson, nós estamos indo para o nosso final, né? Porque a gente acabou com uma coisa muito estendidona. Mas eu vou querer você mais vezes aqui, tá? Queremos que você venha mais vezes. Então nós temos um programa aqui, que se chama A Rapidinha com o Jardel. São perguntas que a gente faz, que tipo bate e volta, né? Então esteja preparado aí para responder. Você falou muito de, né, valores, tal, de família. Queria perguntar a você, quais são os valores que você leva para a tua vida? Olha, Jardel, eu assim, depois que Deus fez aquele milagre lá atrás na minha vida, o valor que eu carrego mais para minha vida é o valor da vida. Glória a Deus. Essa oportunidade que Deus me deu, né? Jardel, algo que aconteceu também marcante na minha vida foi quando eu estava naquela vida errada. E foi até numa favela. Sim. E lá eu vi o traficante lá que me pegou por trás para acabar com a minha vida. Sim. Deus tocou numa pessoa que eu nunca vi na minha vida, pegou no meu braço, conseguiu me tirar
dos braços desse bandido e a gente correndo ali e eu só falava, eu ia morrer, eu ia morrer, eu ia morrer. Depois, quando a gente conseguimos fugir, falei, meu pai do céu, eu preciso sair disso aí. E olha que eu estava já pensando em sair, mas eu não conseguia. Depois, hoje em dia, eu me vendo, falo, tanta gente que passa por isso aí e não tem a oportunidade que eu tive. Sim, sim. A vida é ceifada. Sim, sim. Então, o que eu priorizo, o que eu dou valor hoje em dia é minha vida. A sua vida, que legal, glória a Deus. E guarde ela, porque a vida é uma vez só que a gente vive, né? A vida ela é agora, é hoje, né? Então a gente tem que guardar mesmo, ter esse carinho por essa vida, né? A próxima pergunta que eu tenho pra você, Edmilson, como você se vê, sabe, Edmilson? Assim, você, não as pessoas, não você, olhando pra você, Edmilson, esse filho, aquele homem, aquela criança ontem, aquele jovem adolescente, o esposo que foi, né, teve esse divórcio, esse pai. Como você se enxerga? Nisso tudo eu aprendi muito. Sim. No Edmilson criança lá atrás. E, na verdade, esse lado bom meu de criança eu carrego até os dias de hoje. Sim. Que eu sou uma pessoa que eu, até quando eu entrei, né, nas drogas, né, nessas coisas erradas, mas o meu coração ele nunca foi contaminado quanto com ruindade, de querer acabar com a vida do outro. Não, nunca passou isso pela minha vida. Sempre, tudo o que eu fiz na minha vida, quanto de usar droga, sempre foi com dinheiro que eu trabalhei. Sim, sim. Mas foi errado? Foi. Mas eu estava, né, suprindo as necessidades com o meu ganho. Sim. Então, nisso tudo eu aprendi. Sim. E assim, a vida ela é passageira, então a gente tem que procurar viver ela da melhor forma possível. Depois, né, que Jesus me pegou de volta, porque antigamente eu fazia parte da Igreja Batista, quando eu era mais novo. Depois que eu saí da presença e tal, e retornei, cara, Jesus, sem eu perceber, ele reconstruiu a minha vida. Sim. Então, hoje em dia, eu me vejo, eu, Edmilson, né, desde criança até a adolescência, a juventude, a fase adulta, eu estou preparado. Claro que Deus tem mais para fazer na minha vida, sim. mas aonde que Deus me colocou, né, quanto, né, autoridade espiritual, né, eu sei quem eu sou em Cristo Jesus hoje em dia. Hoje em dia, que nem eu falei, eu não sou pastor dentro ali da igreja, Sim. mas eu me vejo fora. Sim, trabalhando com o Senhor. Me ajuda, Edmilson, eu estou sempre ali, o coração aberto. Seja homem, mulher, aí as pessoas falam, o Edmilson ajuda mulheres por, né, querendo algo em troca, mas Deus conhece meu coração. Então eu vou ali, eu oro, e a melhor coisa, Jardel, você que faz a obra de Deus também sabe, é a gente ver o resultado. Isso é verdade. Fala, tá valendo a pena. Vale a pena. A gente paga o preço, mas vale a pena. Sim. A pessoa volta, Jardel, uma alegria imensa. Aleluia. A pessoa voltar. Amém. Tipo, claro, as pessoas têm a gente como exemplo. Sim. Falei, Edmilson, eu vim aqui para te agradecer. Glória a Deus. Porque você tirou um pouco do teu tempo ali para estar me ajudando, orando pela minha vida, está me dando conselho. Glória a Deus. E ali eu falo, Jesus, tu é muito bom. Amém. Glória a Deus. É muito bom. Amém. Isso é bom. Parabéns, Edmilson. Continue, não pare, tá? Olhe para você, mas faça pelos outros. Amém. Né? Se ame, isso é importante, mas ame os outros também, é importante. E a última pergunta que a gente costuma fazer aqui: qual seria a mensagem, Edmilson, hoje, você deixando para tuas filhas, as pessoas que verão você daqui 10 anos? Então, primeiramente, né, na verdade eu queria passar essa mensagem para as três. Sim. Para as minhas filhas e para a mãe delas também. Porque, querendo ou não, quando um casamento acaba, a culpa não é de um só, é dos dois. Mas eu aprendi nesse projeto Celebrando a Recuperação a puxar a culpa para mim, porque é eu. Sim. Quem está aqui é eu, não é ela. Então, eu gostaria primeiramente, aqui diante de Deus,
diante de vocês que estão aqui junto comigo, pedir perdão mais uma vez para ela, né? E que o Espírito Santo continue trabalhando na vida dela para que ela que venha despertar nela que ela venha me perdoar de verdade, não somente falando por falar, mas que venha no coração dela. E depois para as minhas filhas, né, falar o quanto que eu amo elas, e eu sinto muita falta delas, e eu creio, né, que vai vir um tempo aí que elas vão crescer e elas vão poder estar mais presentes na minha vida. E uma coisa que eu quero deixar aqui também, né, vocês que irão assistir esse vídeo, vocês que não são cristãos, dê esse passo. Porque o Edmilson, que antigamente não era evangélico, e quando eu dei esse passo, Deus fez o sobrenatural dele na minha vida e vale a pena. Hoje em dia eu deito na minha cama, durmo, sem medo. Porque se acontecer de eu ir embora dessa terra, eu sei para onde que eu vou. Então é importante que cada um tenha isso em mente. Fazer planos, todos nós fizemos, mas cabe a Deus realizar eles. Então, eu agradeço por essa tarde ter participado, né, desse momento aqui, e que Deus abençoe cada um de vocês. E vocês, sabe, que tem um filho nas drogas, tem um filho, né, com ansiedade, depressão, sabe, abraço. Em vez de julgar, de apontar o erro, abraço. A melhor forma dessas pessoas, os filhos de vocês, algum parente, ser curado, libertado, é através do amor, através do acolhimento. Então, abraço. Em vez de apontar o erro deles, ajude eles. É que nem eu falei, tem um projeto ali celebrando a recuperação, leve lá. Tem trauma, tem ansiedade, tem traumas da infância, tratado isso lá, trabalhado lá, leva lá, que vale a pena. Eu fui muito trabalhado na minha infância através desse projeto. Hoje em dia, o Edmilson lidar com o público, leva a palavra para multidões, porque lá atrás eu fui curado, fui trabalhado. E hoje em dia eu consigo lidar bem, me dar bem com a câmera, né, com as pessoas por conta disso, porque eu fui libertado. Entendeu? E é isso, eu agradeço. Sim. Deus abençoe. Aleluia. Edmilson, olha, eu fico muito feliz, tá, pelo teu testemunho, feliz pela essa coragem a qual você teve de expor um pouco a sua vida, tá? Feliz por você ser esse cara que você é, eu conheço você, né? A gente está conhecendo você também na vida. E dizer pra você, cara, continue nessa pegada, continue, sabe, que Deus continue te honrando por onde você andar, por onde que você fizer na vida. Amém. Que o Senhor ele continue sendo esse parceiro ao seu lado, amém, sabe? E não cale a sua boca, não cale, Edmilson, sabe? Porque a gente somos uma voz de Deus na terra, sabe? E tudo que acontece nas nossas vidas é para que outras pessoas também conheçam esse Deus que está na sua vida. Você é um testemunho. Você é uma Bíblia ambulante para muitas pessoas que nunca vão ler a Bíblia. Falando rapidinho. Sim. Como eu já falei, né, e você mesmo me incentivou de eu estar deixando aqui, eu já falei, mas para as pessoas que têm, né, o aplicativo TikTok, se quiserem me seguir, PR Edmilson da Multidões, tá? Aí lá tem alguns vídeos meus contando o meu testemunho lá também, tem alguns vídeos pequenos eu pregando a palavra de Deus, e eu faço live também, tá? Aí todos vocês são muito bem-vindos lá na minha live, tá bom? Sim, isso é bom. Então, gente, vocês que vão seguir Edmilson, tá? Claro, já se inscreveram, com certeza, deu seu like, né? Assina o sininho que está aí, ative o sininho, tá? Tamo juntos para a glória de Deus. E segue o Edmilson também, esteja lá orando com ele, acompanhando ele também, porque juntos nós vamos ser mais fortes, né? Juntos nós vamos ser mais fortes. Eu queria te agradecer, Edmilson, pela tua vinda, tá? Obrigado por tudo que você é na nossa vida, por tudo que você está fazendo, tá? Amém. Continue deixando Deus te usar, tá? Um abraço lá para tua família, para todos os seus lados, teu irmão, tá? Que Deus abençoe a todo mundo. Amém. E você que está nos seguindo, continue nos seguindo, vai ter mais testemunhos aqui, tá? Tamo junto, segue, ativa o seu sininho aí, se inscreva-se e espalhe pra geral, porque tem muito mais gente querendo acompanhar e o testemunho desse rapaz vai salvar vidas de pessoas. Valeu, até a próxima.